Muito bem, está aí mais um assunto polêmico. Começa com você, Ramon, por favor. Olha só, na outra vez que a gente discutiu isso aqui, a fala do André Valadão estava completa. Aí cortaram a fala dele, uma edição desleal. Porque depois que ele diz assim, eu não posso mais matar, ele diz assim, agora é com vocês, agora é com vocês. A fala dele, eu volto a repetir, é uma fala criminosa de incitação ao homicídio de homossexuais. É por isso que dessa polêmica toda. E é uma pena que quem fez a edição dessa matéria agora tenha retirado o exato momento onde ele faz essa fala criminosa. A gente precisa deixar isso claro aqui. Na outra vez, nós estivemos discutindo isso aqui na semana, acho que foi segunda-feira, o vídeo do André Valadão estava completo, onde ele dizia assim, agora é com vocês, incitando o assassinato de homossexuais. Né? E isso está muito claro. Então eu faço aqui, deixo aqui meu registro, né, com essa edição que foi feita aí, que retira justamente o momento em que esse sujeito, que não é pastor, não é cristão, não é nada, né, é um sujeito que quem faz uma fala dessa como ele fez, não merece ser considerado na cristandade, porque a cristandade, o Cristo nunca pregou violência, o Cristo nunca pregou algo que fosse o assassinato de outras pessoas, muito pelo contrário. É alguém que desconhece completamente a verdadeira mensagem do Cristo. Então não merece ser considerado sequer como líder religioso. É alguém que incita o crime, é alguém que incita o assassinato, é um homem muito perigoso. Né? E parabéns ao Ministério Público que tem entrado exatamente fazer a persecução contra esse sujeito. Nós precisamos dar um basta nesse tipo de coisa. Não se pode admitir, né, que a liberdade de culto, a liberdade de expressão, seja a todo momento vilipendiada por gente mal intencionada. Quem ouviu o que esse sujeito disse da outra vez, né, viu como foi aquilo. É uma violência absurda. É uma fala preconceituosa e criminosa. A gente precisa ter claro isso. Esse país não pode tolerar esse tipo de coisa. E parabéns ao Ministério Público que iniciou a persecução. E como o ministro Flávio Dino disse, esse sujeito tem dois problemas. Um é com Deus, que não admite esse tipo de coisa. Outro é com os homens, porque ele vai sofrer as penas da lei. Ricardo, sua vez. A liberdade religiosa está consagrada na Constituição Federal. Muitos pastores, às vezes, excede o tom de voz, né? Às vezes, numa conduta, numa atitude exacerbada, acabam excedendo o tom. É comum, eu via muitas pregações aqui em Porto Velho, às vezes o cara estava com uma caixinha de som, e eu lembro que eu era adolescente, o cara, se você não se arrepender, você vai pro fogo eterno, tu vai ser queimado, tu vai não sei o quê. Eram palavras duras, mas sobre o manto da Bíblia. Porque a Bíblia, ela abomina, tem várias passagens bíblicas, e eu não estou falando aqui que eu concordo, eu não estou em nenhum momento, eu estou justificando a questão do que é consagrada no artigo 5º da Constituição Federal, que é o culto religioso. Mas você é contra a violência contra homossexuais, não é, Ricardo? Eu sou contra a violência, eu sou óbvio que eu sou contra. Eu acabei de falar da Cuba, do governo que é aliado ao teu presidente, que eles matavam, eles perseguiam homossexuais, e isso era institucionalizado no governo da Cuba. Todo mundo sabe, é só ler aí. Fidel Castro era o maior perseguidor de homossexuais. Então eu sou completamente contra, jamais. Pelo contrário, eu sempre falo aqui uma passagem bíblica que me inspira muito, e é o norte. E a fala desse pastor para você não foi uma incitação ao homicídio de homossexuais? Sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quando a Bíblia fala em ao teu próximo, ela não fala ao homossexual, ao hétero, ao isso. Ela fala próximo, independente do que a pessoa escolha então ser. Você condena se é homossexual. Que ele fez ali. Não, matar homossexuais. Peraí. Você condena isso? Eu não concordo com a fala, mas eu estou defendendo a liberdade religiosa. Você não concorda com a fala, mas é a favor que ele fale que mande homossexuais. Eu não concordo com o teu governo, PT, porque ele veio da presídio. Então mas eu tenho que respeitar porque ele foi eleito. Você defende que ele assassinato de homossexuais, é isso? Eu estou falando que se tu for pegar a Bíblia, tem várias passagens que repudiam essa prática. E o que ele falou tem amparo bíblico. Está sobre o manto da Bíblia. Assassinato? Ele falou assassinato? Sim, ele disse, Deus não pode matar, agora é com você. Ele está fazendo referência a Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo por conta do homossexualismo. Se você é contra a violência, diga claramente isso. Eu sou contra. Condene essa fala, porque essa fala foi uma incitação ao homicídio. Mas o que eu estou falando é que várias leis espúrias são aprovadas e tu defende. Você é a favor, então, de várias leis espúrias, eu sou contra a tributação.
Eu sou Você é a contra favor de que ele os faça impostos. incitação ao homicídio, é isso? Eu sou contra várias Você é a coisas, mas eu favor tenho que de se respeitar faça porque é lei. incitação ao homicídio? O Estado, existe uma Cara, divisão. incitação ao homicídio, Existe Ricardo. uma divisão, e é por isso que o Estado é laico, existe uma divisão de Estado e religião. Isso é uma coisa que tem que ficar Na muito religião clara. pode citar Existe assassinato, essa então, divisão. pra Quando você. a igreja que tem seus dogmas, que tem as suas ideologias, que tem, enfim, são várias denominações, cada qual defende aquilo de acordo com a Bíblia. E Incitação ao assassinato mas é incitação a Bíblia? é tu que está falando. Não, ele disse Eu estou ali. falando que não houve. Houve, claro que houve, que ele cortaram Ele o texto fez ali. remissão a uma época, da mesma forma como na época de Jesus Cristo, eu lembro que tinha um discípulo que dissipou a orelha de um soldado lá, e Jesus pegou a orelha lá e colocou de volta. Eles andavam com a espada, aquela espada ali não era para ficar de enfeite, não. Então tu veio dizer que não, é pacífico. Quando Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, Você disse ele que não Jesus fez isso não era sorrindo. pacífico. Ele não fez isso sorrindo, Que história não. é essa, Ricardo? Quando Jesus não era pacífico? quando Jesus quando mandou matar os alguém? fariseus estavam fazendo da igreja de Jesus comércio, e ele saiu derrubando tudo, ele não fez isso sorrindo, Ele matou não. alguém, Jesus, A ira, Ricardo? a raiva é inerente do ser humano. A Jesus, vamos falar É de Jesus aqui inerente. Agora, o que o pastor, eu estou falando do Mas pastor. você falou que Jesus o que ele estava tinha falando ira ali e batia- era no Que momento conversa é essa, para o Ricardo? público dele, era para as pessoas que o seguem, e se a igreja estava lotada, é porque tem alguém que acredita nele. Agora, o que a gente não pode fazer é política em cima do assunto e querer dar uma dimensão muito maior do que aconteceu. Ele fez remissão ao passado que nada tem a ver com hoje, e ele já justificou isso. O Cujuí que está tentando colocar o homofóbico, não tem nada a ver. Homofóbico A igreja senhores, amparou. A Bíblia, ele falou isso sob o manto da Bíblia. Samuel. André Valadão e bolsonarista que defende esse tipo de agressão a pessoas homossexuais tem 3 problemas que vão ter que se acertar. O primeiro, né, já foi falado pelo ministro Flavidino, é com Deus, com a divindade. O segundo é com a justiça. E o terceiro é de ordem sexual. Porque esses ataques aí, a quem é gay, né, a pessoa, para ser gay tem que ter personalidade, tem que ser uma pessoa bem resolvida. Eu acho que tem muita galera aí da extrema-direita que tá igual a Adolf Hitler, andando, namorando com a direita ali, mas tinha problema de ordem sexual, e aí ficam com esses ataques gratuitos. A gente tem que vir aqui, Ricardo, e falar, olha, eu tripudio a fala do André Valadão, porque a Bíblia e nem a religião e nada pode se sobrepor a tirar a vida de outrem. É isso que nós temos que vir aqui, com personalidade, dizer, o André Valadão defeca fezes pela boca. Ele envergonha o evangelho. Ele é o que no Velho Testamento é chamado de fariseu, falso profeta, enganador do povo, besta feira. Esses alcunhas que é dado porque no lugar santo ele faz uma fala totalmente profana, que destila o ódio, a matança, sendo que Jesus Cristo foi crucificado e morto pelos aqueles que diziam amar a Deus. Então é uma hipocrisia sem precedente. Essas pessoas aqui vêm fazer ataque de forma gratuita. O André Valadão e tantos outros da extrema-direita que atacam a comunidade LGBTQIA+, têm vontade de ser. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. O André Valadão ele tem todas as características do homossexual. E mesmo que ele não fosse um homossexual, eu deveria amar e respeitá-lo ele. A Madre Teresa de Calcutá diz que amar é uma faculdade. Agora, respeitar ou tolerar é uma obrigação de todos. Você tem total direito de ser conservador, defender suas pautas. O que você não pode fazer é destilar o ódio, o preconceito, bilis, mal secreto, mau sentimento e vir com esse tipo de ataque gratuito a pessoas dignas e honradas que só querem viver sua vida com dignidade. Muito bem. Aliás, falando em Madre Teresa, eu gostei da sua lembrança, Samuel. A Madre Teresa dizia assim que algumas pessoas merecem o nosso amor, né? Outras precisam dele. Chico, sua vez, vamos lá. Ramon, faz a minha pergunta que tu fizesse pro Ricardo agora, da fala do Valadão. Se eu concordo com ele. Você concorda com ele, Chico? Não, eu não sou igual você e o Samuel, que defende o comunista, que defende, sabe o quê? Veja só, eles condenam o Valadão. Eu condeno aqui o Lula
por se cercar de ditador, defender a ditadura, porque está cercando de ditador. E esses dois aqui, minha senhora e senhor, eles defendem a ditadura. Na ditadura, quantas pessoas morreram aqui na Venezuela? Quantas pessoas foram tiradas da vida? E tu defende o André Valadão, Chico? Não, eu condeno o Valadão e o Lula. Parabéns, eu amigo, condeno isso os aí. dois. Tá certo. Tá? Porque eu não admito nem Qual a fala que ditadura Lula fez e nem... pedindo assassinato de homossexuais, ô Chico? Rapaz, Qual Cuba, fala de Lula? ele defende, Qual fala ele defende os Mostra o ditadores. vídeo. Cuba faz Mostra o isso. vídeo. Cuba faz Mostra isso. o vídeo onde Cuba, Lula diz exatamente ele o que o pastor fala, disse, tem que matar ele homossexuais. fala, Aonde ele defende disse? o Aonde, ditadura, Chico? ditadura, Aonde ele ditadura falou isso, mata gente. Ei, Chico. Ditadura, valeu, pega lá o dicionário, Aonde ele veja o disse, que é Chico? ditadura. Aí você vai ver. Então, esses dois, para mim, eu condeno. E quem defende é a mesma coisa. São petralhas, são pessoas que não têm amor ao próximo, que não têm amor às pessoas. Você Relembra, Chico, o que ele falou de Pelotas, né? Que é um lugar de viados. Exatamente. Relembra Isso o Cujuí, porque eu acho que ele não Cujuí, esqueceu O problema Esse de memória vocês, fraca. O problema de vocês, sabe qual é? Agora ele É que você tem um defende tema o que é pra falar comunismo. aqui, Ele e vocês defende. não querem falar disso, Eu estou estão passando falando lateral, que sabe por condeno quê? Não, vocês. diga, Pelotas é exportadora de viado, Os dois, fala do Lula. sabe por quê? É isso, Os dois entendeu? Vocês defendem a não morte. querem, sabe por Os quê? dois não Vocês é estão humano. fugindo Os do dois tema. vão. Vocês estão Vocês fugindo do vão tema pro porque não inferno. querem Deus ter vai voto levar. na Vocês não comunidade vão subir, extrema-direita. vocês vão descer para Mas, Chico, se a gente for pro inferno, leva cerveja lá, que tu também vai estar lá, viu? Qual a cerveja você vai querer? Leva cerveja Heineken, que tu tá no inferno também, Chico. Eu só Para acho que eles acusar não os outros. podem usar o essa Ricardo vai estar no justificativa. inferno, o Eu Chico só vai eu estar e só eu vou acho estar. que o governo não pode usar isso para querer perseguir a igreja, igual fizeram lá com o Daniel Ortega, fizeram com os padres e pastores. Ninguém tá Eles estão perseguindo querendo a criar um igreja, não. precedente. Persegue, Vocês não estão percebendo o que eles persegue, querem. persegue. Eles querem Fazendo falar aqui mal da Ministério igreja, Público. querem colocar a população agora contra a igreja. Eles estão criando uma narrativa muito perigosa, por sinal, para colocar a população contra a igreja. É o que eles querem. Não, companheiro. Igual fizeram lá com o Daniel Ortega. Daniel Ortega perseguiu, até hoje está perseguindo padres, pastores, freiras. Ele não gosta. Aqui a esquerda também não gosta. Buiu fala direto. Buiu fala que não gosta da igreja, que não acredita, enfim. Faz quanto tempo que tu não vai da igreja, É Ricardo? o que eles pregam. Eles não gostam, eles estão querendo usar essa fala infeliz para querer colocar e descredibilizar as igrejas que cumprem com um grande papel na sociedade. Vem cá, só uma Muito coisa, bem. Só uma Muito- coisa aqui, não tem ninguém falando contra a igreja aqui, não. Nós estamos falando especificamente da fala desse sujeito que não representa a cristandade, nem de perto é cristão. E é bom deixar claro isso aqui. Daqui a pouco o Ricardo vai dizer que foi o Lula que mandou o Valadão dizer isso, né, para criar clima contra a igreja. Ah, o Conversa Valadão fiada. e o Lula Conversa são dois, fiada, são rapaz. dois Muito pessoas bem, que vamos merecem lá. respeito. Vamos Os seguindo